Salve pessoal, tudo certo? Vocês viram que tem vinheta nova e a ideia é fazer um outro tipo de trabalho hoje, de comunicação hoje com vocês, hoje mais voltada para a formação mesmo, né? Já que é a proposta do canal. Hoje nós vamos discutir a primeira obra dos clássicos nessa temática dos vídeos de estudos marxistas. Qual é a ideia? A ideia é discutir o Manifesto Comunista, tentar discutir se existe ainda atualidade, alguma coisa atual nele, ou se ele está ultrapassado, como dizem alguns, e fazer uma conversa mais teórica, mais analítica desta obra, que é um clássico do marxismo e que merece a nossa atenção, seja pela sua qualidade, sobre o que representou historicamente para as pessoas que têm no horizonte uma transformação da sociedade, que não aceita que o estágio atual seja o estado superior da humanidade. Creio eu que ainda assim representa vários pontos atuais e importantes como ferramentas para análise da realidade a qual vivemos e explica o mundo a partir de uma realidade que me parece ainda que existe e que precisa ser resolvida. Então a ideia, inclusive hoje vai ter uma forma diferente, foi a contribuição de um amigo, um cientista político, Rafael Lameira, e me sugeriu que colocasse elementos visuais e tal, para não ficar apenas eu falando. Acho que é uma contribuição importante, agradeço a ele inclusive. É um grande amigo que está sempre contribuindo com o canal e comigo em particular. Então a ideia é a gente passar para essa conversa a partir de agora. Manifesto Comunista: História, Conteúdo e Atualidade. A obra tem 4 capítulos, mas eu não vou abordar todos. Por exemplo, o capítulo 3, Literatura e Literatura Socialista e Comunista, trata de uma divergência, uma discussão das diferentes correntes que tinham na época. Eu acho que ela hoje não precisa ser tratada. E vou buscar analisar o capítulo 1, o capítulo 3 e o capítulo 4 para tentar mostrar aqui, trazer elementos que ainda entendo contribuindo com a realidade atual. Qual foi o contexto que surgiu o manifesto, né? A Liga dos Comunistas, ao dar essa tarefa para Marx e para Engels, por que eles estavam passando, né? Existia uma revolta, uma revolução em vários países, várias insurreições, França, Alemanha, Itália, a Europa estava, como está chamada aqui, a Europa em chamas, em 48. E, inclusive, surgiu o termo Primavera dos Povos naquele período. E o que fazia isso, né? O que trazia isso? Foi a primeira Revolução Industrial, que reorganizou toda a sociedade, então, acabando com aquela dispersão social que existia a partir dos feudos, e começou a atrair para as cidades, para aquilo que se transformariam nas cidades em torno das indústrias. Condições deploráveis em torno das fábricas, condições de trabalho de 14, 16 horas de jornada de trabalho, um salário péssimo que mal dava para a subsistência dos trabalhadores, um trabalho infantil gigantesco, exploração em geral, ausência de direitos e uma desigualdade social em nível extremos e já um início de concentração de riqueza nunca antes visto até então. Aqui as imagens são para demonstrar como era a organização, como era a maneira. E um elemento que é importante trazer para o nosso debate, que tem a ver com uma análise do materialismo histórico, que é empregado no manifesto e é um bom exemplo, inclusive. Vejam que até hoje nós podemos dizer que a sociedade humana passou por 3 grandes revoluções. A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial,
que basicamente tinha a máquina a vapor como grande centro, né? Máquina a vapor, ferro, carvão, eram os elementos centrais do que trouxe de transformação essa primeira revolução, a Revolução Industrial, a primeira. Depois veio a metalurgia, eletricidade, aço, automóveis, também como um grande fator dessa segunda revolução. Depois veio a terceira, que trouxe mais a informática, microeletrônica, robôs, telemática. Vejam, e aí chegamos na quarta, que é a que nós estamos passando agora, que alguns chamam de indústria 4.0, que é inteligência artificial, big data, toda essa a situação que nós estamos passando agora. E o manifesto, e aí um grande elemento que tem a ver com análise materialista, com o materialismo histórico, que o Marx e o Engels apontaram naquele período. A burguesia não podia existir sem revolucionar permanentemente os meios de produção, os instrumentos de produção e os meios de produção. E vejam, isso aqui, essas 4 revoluções são uma demonstração disso. A burguesia precisava de tempos em tempos se reorganizar, se transformar para continuar mantendo a sua exploração e mais a forma de organização sendo ampliada, sendo reorganizada. Tinham que mudar as coisas para que as coisas permanecessem como estão. Essa é uma brincadeira que se faz, mas a realidade é essa, porque um ponto em comum que, vejam, mesmo com todas essas transformações tecnológicas, com todo esse avanço científico, o capitalismo não conseguiu acabar com a desigualdade social. Existe um pessoal que fala que o socialismo é utópico, né? Utopia é acreditar que o capitalismo, que se baseia em cima da exploração do trabalho humano, é uma mais-valia, e da destruição do meio ambiente para poder se continuar, para que vai poder se manter. Utopia achar que o capitalismo deu certo, que ele vai se sustentar, porque ele destrói com seres humanos. E hoje, com o atual nível de tecnologia, capacidade de produção, cada vez se precisa de menos pessoas para produzir, se produz mais quantidade de coisas com menos pessoas, ou seja, o ser humano passa a ser descartável, diferentemente do passado, que precisava do exército de reserva para baixar o valor da mão de obra. Enquanto tínhamos trabalhadores empregados, e precisávamos de trabalhadores desempregados para baixar o valor do preço da mão de obra. Hoje não. Hoje num campo para fazer um plantio, hoje com o maquinário que tem, tu precisa de meia dúzia de pessoas, enquanto antes eram centenas. Vejam como para produzir um carro, hoje precisaria antes de muitas pessoas. Hoje a maquinária vai... Então assim, o trabalho morto, a máquina, vai substituindo o trabalho vivo. Então o ser humano passa a ser descartável. Isso para mim é uma outra lógica ainda dessa atual transformação no modo de produção, que é essa que chamamos de Revolução 4.0, Indústria 4.0. Mas veja o que tem em comum de todas elas. Não conseguiram acabar com a miséria. Prometem aos empreendedores grandes fortunas, você pode ser o que quiser, mas a realidade do cara que está no corre, como eles dizem, que estão no dia a dia trabalhando, aqui um exemplo, um motoboy comendo sentado num canto, a mulher vendendo roupa na rua, no chão, e sem falar as condições de vida. Crianças na miséria, no meio do lixo, pessoas ali sem saneamento básico. Então, o capitalismo não conseguiu, até hoje, resolver, porque a lógica dele é essa, é uma lógica do sistema, intrínseco ao sistema. Não é porque eles são maus, é uma questão de como o sistema se organiza. E essa lógica é apontada no manifesto e isso se mantém até hoje. Outra situação, e durante muito tempo nós ouvimos, né, Fukuyama escreveu um livro que intitulava O Fim da História. Por quê? Porque no início, logo na abertura do manifesto, nós temos a seguinte frase: a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. E Marx e Engels fazem um apanhado, uma construção teórica que vão mostrando que ao longo do tempo
em diferentes tempos, sempre tiveram luta de classes. Senhores e escravos, senhores feudais e servos, burgueses e proletários. E porque estavam ali citados alguns, e com as mudanças do modo de produção, os apressadinhos para querer enterrar a concepção marxista e o ideal comunista, e disseram que como acabou o trabalho do proletariado, não existe mais proletariado, não existe mais isso, acabou a história, acabou a luta de classes, acabou a história. Mas a construção que foi feita no manifesto, além de dar os exemplos ali dados, depois que ele fala em burguesia e proletariado, existe uma vírgula e diz assim, em suma, opressores e oprimidos. Leiam um livro, é importante, quem não leu, ou quem leu, reler é importante. Inclusive, eu gostaria que fosse feito isso ainda, inclusive, que vocês contribuíssem com o debate aqui, que depois fizessem a leitura, trouxessem contribuições, é uma coisa bacana. Mas o que eu quero deixar registrado é que o que foi apresentado no manifesto que move a história, que é a contradição de classes, opressores e oprimidos, continua vigente até hoje. Nós podemos olhar para o supermercado Zafari e olhar os trabalhadores da caixa, as caixas que trabalham lá, que trabalham 12 horas, 10 horas, e numa escala de 10 por 1. Nós estamos agora organizando, os movimentos sociais estão organizando o plebiscito popular nacional para discutir e consultar a população se a população concorda em acabar com a escala 6 por 1. Trabalha 6 dias, descansa 1 dia, para ter o domingo, né, de folga. E vejam, se descobriu que aqui em Porto Alegre o Zafari tinha escala 10 por 1. As pessoas trabalham 10 dias e descansam 1 dia. Diga para mim que isso não é contradição capital-trabalho. É óbvio, e volto aqui para dizer que é óbvio que essas transformações na indústria, que essas transformações no modo de produção vão alterar o modo de vida e de trabalho. Mas não acabaram com a contradição, porque só se reorganizou a forma de produzir, mas ainda existem opressores e oprimidos. Essa é, sim, um ponto também relevante que continua vigente e é uma grande contribuição no manifesto. A cada época, seja na antiguidade, seja no feudalismo, seja no tipo de capitalismo, nos diferentes tipos de capitalismo que ocorreram, a cada época tem a sua forma específica de luta de classes. E daí, outra análise importante que consta no manifesto e que nos ajuda a entender a importância e a sua contribuição como uma obra relevante ao longo da história, é o papel revolucionário da burguesia. E a maneira que ela foi surgindo, e o que é a burguesia, né? O que é depois da morte do Marx, o Friedrich Engels fez mais um prefácio para uma obra, para uma edição, que eu não lembro agora qual é a edição, mas eu tenho ela aqui, e ele diz assim, olha, a classe burguesa, por burgueses, entende-se a classe de capitalistas moderno, proprietários do meio de produção, que empregam trabalho assalariado. E quem seria o proletário? O proletário é o trabalhador assalariado, que só tem a sua mão de obra, força de trabalho, como forma de viver. Se ele parar de trabalhar, ele morre. Aí nós podemos pegar o trabalhador no supermercado, o trabalhador no comércio, o trabalhador na indústria, na fábrica, vários. Por mais que a pessoa que está no Uber acha que não, que ele é patrão de si mesmo, e isso é uma questão ideológica que vende para ele como uma falsa ideia de si. E eu pretendo depois fazer um vídeo sobre os conceitos diferentes conceitos de ideologia e tal, qual é o papel da ideologia. Mas isso vai ser para o próximo vídeo que eu pretendo tratar nesse mesmo formato aqui de debate mais teórico. Mas veja, a burguesia ela destruiu as relações feudais, ela criou um novo mercado, um mercado mundial. E aí mais uma contribuição que é interessante, que Marx e Engels vão explicando modo a modo como a burguesia vai fazendo ali no manifesto. E tem 2 pontos importantes ali, que eles colocam assim: a indústria moderna estabeleceu o mercado mundo. Podia se colocar aqui mercado globalizado,
Vejam bem, a burguesia imprimiu um caráter cosmopolita à produção e consumo. Todas as tradicionais indústrias nacionais foram destruídas. Vejam, cujos produtos são consumidos em cada canto do globo. Ou seja, o que em 2000, alguns, sempre tem alguém querendo dizer que inventou a roda para vender um livro. Que agora nós vivemos no período da globalização. É intrínseco à burguesia, ao capitalismo, desde quando ele começou a se instaurar, a necessidade de expandir as grandes caravelas, os grandes períodos de expansão que ocorreram para abrir por meio da navegação, para encontrar novos mercados. Era isso, era a globalização da época. Eles não tinham internet, não tinham telecomunicações avançadas, não tinham formas desenvolvidas de comunicação e de produção. Então, assim, é óbvio que naquele período ele já entendiam que a necessidade de ocupar espaços no mundo inteiro e de expandir a produção para diversificar as formas de explorar, inclusive explorar a mão de obra em diversos espaços do planeta, estava aí, intrínseco. Isto já estava previsto, era uma análise tranquila desse sistema já. E essa era importante para entender o que é um instrumental teórico marxista. O materialismo histórico é isso, nos dá esse tipo de ferramenta e continua até hoje muito importante como um instrumental de análise da realidade. Então desenvolveu as forças produtivas de uma forma como nunca antes vista. Ele precisou revolucionar constantemente a produção. Mas vejam, contradições internas. Ele intensificou a desigualdade social, ele gerou crise de superprodução e concentrou a riqueza. Então assim, o Marx e Engels falam que ele construiu o seu próprio coveiro, que seria a classe operária, porque a condição da classe operária ao se libertar vai libertar toda a sociedade. Esse é um elemento que nós vamos destacar em outro período. Mas vejam, quem é o proletário? Muitos disseram, não, acabou, a classe operária acabou a história, isso não existe mais, agora todo mundo como é que eles é empreendedor. Ninguém mais quer ficar vinculado ao emprego. Então assim, eles vendem um discurso ideológico que só compra. Na verdade, compra as pessoas que acabam não entendendo o que está acontecendo na realidade do mundo. Mas vejam, o proletariado é a classe trabalhadora de assalariados modernos, os quais só tem a sua força de trabalho para vender. E é óbvio, aqui as duas imagens, e são importantes, uma antiga e uma bem atual, de um segmento que são os motoboys, que são os trabalhadores de aplicativos, de plataforma, que em determinado momento não se entendia como chegar a essas pessoas. A vida, primeiro é a questão individual, depois eles começam a unir a classe, a categoria específica, como seja ele só como motoboys, depois como comerciais, ou depois com os comerciários, com os outros tipos de trabalhadores, e até nós conseguir construir uma consciência de classe. Isso está em disputa, isso faz parte. Essa é o momento, o desafio hoje é nós atualizarmos a teoria marxista, atualizarmos a relação entre capital e trabalho para explicar qual é a situação para essas pessoas que acham que não entendem como é que está a situação, para tentar colocar a grande problema que existe até hoje, que é a questão da propriedade dos meios de produção. Várias bobagens saíram nesse meio, de que nós íamos pegar a casa das pessoas, que os marxistas os comunistas querem pegar a casa das pessoas, vão botar um morador de rua na tua casa. Isso faz parte. Esses eram os mesmos que botavam o celular na cabeça e faziam sinal para falar com os extraterrestres. Então, assim, a gente tem que saber debater e conhecer a realidade brasileira ao ponto de mostrar o que realmente é o programa. A produção é feita hoje de forma social, cada vez mais com o que se transformou e se tornou a expansão do capitalismo, o que chamam de globalização, a produção em todos os cantos. E essa produção sendo social tem um grande problema, porque a apropriação dessa riqueza que é construída socialmente, ela é feita de forma privada por alguns. E essa é a grande questão. Abolir a propriedade dos meios de produção, propriedade privada dos meios de produção, ainda é um central da luta política. E tem alguns elementos aqui importantes que no final do manifesto
tem pautas, 10 pontos que o Marx e Engels colocaram como reivindicação. Educação pública e gratuita, veja até hoje. Nós temos educação pública, temos, mas é de qualidade? Não é. Até onde a luta por uma educação ainda é um ponto importante. Imposto progressivo, nós estamos agora numa grande disputa da taxação dos super ricos. Um grande debate. A redução da carga horária de trabalho, um grande debate importante. Isso a questão do crédito, que sendo privado, e olha nós aí com uma população gigantescamente, como se diz, com crédito endividada, por causa de juros, porque o crédito privado acaba cada vez mais endividando as pessoas. Então a centralidade do crédito ser público e não privado. A questão do transporte público, que até hoje nós temos hoje os trabalhadores que saem de manhã às 5 da manhã para voltar às 10, 11 da noite com um transporte que não tem qualidade. Vejam como as pautas ainda são importantes. E essa análise que se mantém ainda atual, a desigualdade social, a concentração brutal de renda, a instabilidade do sistema capitalista, de tempos em tempos as crises vêm e o sistema capitalista não tem como solucionar isso dentro dos seus marcos. A contradição entre capital e trabalho continua vigente. Isso é uma coisa que é indiscutível. Por óbvio que as formas de exploração vão se sofisticando. Vejam, vão se sofisticando porque aqui, como eu mostrei antes, as transformações do modo de produção vão se sofisticando. A gente tem que entender que esse processo acontece e é óbvio, nós não podemos ficar com a análise do passado para explicar a realidade futura. Mas tu pega o caso do Uber, o cara está lá dentro do carro esperando ser chamado e tem um outro lá na ponta querendo contratar uma viagem para chegar em outro local. Eles me contatam, eu sou o dono do app, vai chegar em mim e eu entro em contato com o motorista vai lá, leva aquela pessoa paga para mim, eu dou um percentual para aquele cara que está trabalhando. Eu fico com uma grande parte do que foi feito, do trabalho que foi feito. A prestação de serviço, inclusive, hoje é uma discussão do ponto de vista que alguns teóricos estão dizendo que a mais-valia hoje só se realiza de uma forma plena a partir da prestação do serviço por causa da tecnologia como ela está colocada hoje. Ou seja, eu tenho aqui o aplicativo, eu faço a relação, aquela pessoa paga para mim, eu dou um pouquinho para ele e eu não tenho carro, eu não tenho obrigação trabalhista nenhuma. Se aquela pessoa ali, aquele motorista, ficar doente, ele se lascou. Se aquela pessoa tem um problema no carro, o carro é dele, ele que se resolva. Vejam qual é o trabalho do dono do aplicativo. Ele ganha dinheiro objetivamente com o trabalho do outro e sem nenhuma responsabilidade com o outro. Isso é uma forma mais sofisticada de mais-valia. Tem vários tipos de trabalho hoje que fizeram de desregulamentação, trabalho por demanda, sem dinheiro, né? Esse enfraquecimento dos direitos trabalhistas. Há uma disputa ideológica muito grande. Parece que hoje quando tu diz assim, tu é CLT, como se fosse, tratam ser trabalhador seletista como se fosse algo menor. Isso é fruto de uma grande disputa de ideias, uma disputa ideológica que nós temos que travar esse debate. A garantia de direitos é fruto da luta e da consciência de classe. E nós precisamos mostrar isso e fazer esse debate. Então continua a grande questão, a miserabilidade, a exploração dos trabalhadores, tal qual no passado ainda existe e existe hoje de forma, na minha opinião, hoje é pior, porque hoje nós temos os instrumentos tecnológicos para diminuir a desigualdade. Nós poderíamos trabalhar menos para mais pessoas trabalhar, para não ter desempregados. E todos trabalharem e iam produzir a mesma coisa do ponto de vista social. Porque nós já temos hoje capacidade de produção que é suficiente. Nós temos superprodução de alimentos e tem pessoas morrendo de fome. Então não me digam que o capitalismo é uma boa alternativa. Não pode ser esse o estágio superior da humanidade. Por isso que o Manifesto Comunista continua sendo, sim, uma grande ferramenta, um grande referencial,
Por óbvio que temos que avançar. Eu mesmo tenho críticas sobre o papel que se vê sobre o Estado, o fim do Estado, e não acredito que uma organização no nível de complexidade que nós arranjamos, que nós estamos, que a sociedade no mundo todo está, nós vamos poder abrir mão de um instrumento de planejamento de organização. Ao contrário, acho que o instrumento estatal vai ter que existir. A forma como isso vai acontecer é outra coisa. O fim do direito, como se diziam alguns, não tem uma sociedade que não tem um ordenamento jurídico que não se organiza. Nós precisamos de um amálgama para construir. A questão é discutir como vão se dar essas coisas. Essas atualizações que têm que ser feitas. Então, a classe trabalhadora se diversificou, isso é óbvio, a gente também tem que levar em consideração. A questão ambiental, nós não tínhamos isso, nunca foi analisado pelo marxismo. Marx e o Engels não viam nisso, não tinha como estar no manifesto. Então, sim, são várias situações que a gente precisa, sim, ter em mente e saber que o marxismo não é um dogma, que as contribuições do manifesto não são uma bíblia, e sim um instrumental teórico para a gente partir dele e ir ampliando e conhecendo a realidade. Porque a grande questão é que sim, somos nós que fizemos a história. A história não acabou. E esse não pode ser o estágio final da sociedade, onde a miséria, o embrutecimento do ser humano, situações de indignidade do ser humano vivendo e com excesso de riqueza sobrando. Então são coisas que a gente tem que analisar o instrumental teórico que foi proposto no manifesto, o materialismo histórico, a explicação sobre a contradição entre capital e trabalho continua vigente, e mais que isso, continuar com a transformação, continuar com a produção e desenvolvimento do que foi produzido pelos autores clássicos, Marx e Engels e outros que passaram. Então, para concluir, primeiro, dizer que nós vamos fazer outros tipos de debates como esses. Temos algumas ideias aqui do canal para fazer e espero que vocês façam aqui, contribuam, os que assistirem, deixem aqui um relato, digam alguma coisa. Leandro, é por aí, não, precisa disso, precisa daquilo. O fato de eu fazer um canal e me expor é porque eu estou disposto ao debate, à contribuição de todos, para a gente ir avançando na nossa formação política. Se tu não te inscreveu no canal, te inscreve no canal. Faz uma sugestão, encaminha esse vídeo para alguém que tu acha que vale a pena, que queira se informar. E se não é um vídeo que vai sair, que vai ter grandes, tenho certeza que vão ser menos pessoas que vão assistirem, porque é um vídeo mais teórico, mais cansativo, ficou meio grande, 27 minutos. Mas então, assim, passem para as pessoas que vocês acham que precisam desse debate, que têm essa compreensão, que querem conhecer melhor o marxismo, e ajude a divulgar o canal A Questão Política. Se inscrevam no canal. Forte abraço e até a próxima.